me atravessei aí na tua conversa. O pessoal tá louca para ouvir o que tu tem a dizer, né? Todas as novidades, o que a gente pode fazer. Porque a primeira coisa que sempre nos perguntam aqui, né, Fernando? E isso é a primeira pergunta clássica. Ter um perfil profissional, ter um perfil institucional, ter um pessoal, tudo junto, separado. O que tu diz pra gente? Bom, vamos lá. Perfil pessoal, profissional e institucional. Existem diferenças basilares e que a confusão, a mistura de alguns desses fatores pode levar à falta de resultados. Então, primeira coisa, se eu tenho certeza, sempre tem alguém na live assim que está com um papelzinho anotando as dicas, então quem está anotando já separa aí bem. Profissional, pessoal e institucional. Qual que é o perfil institucional? É o do escritório, vai a logomarca do escritório, vai o nome social ou da sociedade. Então, a característica desse perfil é reunir todas as expertises profissionais. Então, por exemplo, se tem um advogado que atua no trabalhista, outro no previdenciário, outro no consumidor. Então, cada um vai aparecer nessa página falando do próprio segmento, para mostrar, deixar claro que são profissionais diferentes que lidam com áreas diferentes, né, de uma maneira especializada. Porque senão, passa uma mensagem de, parece que todo mundo faz de tudo. Né? Pensa assim, eu gosto muito de fazer analogia com a área médica, porque a gente, enquanto consumidores da área médica, a gente acaba se comportando dessa forma. Né? Então, se a gente vê um hospital que tem vários especialistas em áreas diferentes, a gente não acha ruim. Agora, se a gente achar, o que é raro, a gente não acha isso porque os profissionais da área médica já perceberam que isso não funciona. Um único profissional fazendo tudo, a gente não sente confiança. Então, o que acontece? Se você não tem uma marca própria de um escritório, se você não é dono do próprio escritório, enfim, independentemente disso, esse não é o perfil mais importante que você precisa manter nas redes sociais. O perfil mais importante é o perfil profissional, que é aquele onde a tua imagem, a tua cara está ali na frente, é o seu nome, para que, com o tempo, o seu nome passe a cada vez mais significar na cabeça das pessoas que te acompanham solução para aquele segmento do direito onde você atua. Então, ali as pessoas contratam pessoas. Então, você aparece ali trazendo rotina profissional, conteúdo educativo e informativo, conteúdo motivacional que tem cabimento em alguns tipos de perfis. E o perfil pessoal é aquele perfil onde a gente coloca tudo que a gente não quer mostrar para os nossos clientes, mas que nossos amigos não têm problema de ver. Né? Então, eu estou saindo da academia, estou fazendo tal coisa, tudo bem. Aí vem a dúvida na cabeça das pessoas que estão assistindo. Fernando, mas e se eu misturar? E se eu colocar tudo num só? E quem faz isso e dá certo, por que está dando certo? Então, já vamos deixar claro. Tem gente que já tem uma audiência num número maior e que pode furar um pouquinho dessas regras, porque você, ao ver que tem muita gente seguindo aquele perfil, você dá uma segunda chance para avaliar aquilo. A Elaine trouxe um ponto aqui que pode ser até tema de uma live inteira só para isso, que é, mas cidade pequena é muito difícil atuar em uma área só. Não é que é muito difícil, é que a maioria tenta seguir um caminho tradicional que hoje em dia não vai funcionar mesmo, mas dá para a gente abordar isso com tranquilidade numa live futura. Só não vou entrar nesse tema, dá vontade de entrar, mas só não vou entrar nesse tema porque senão a gente entenderia muito. Mas basicamente essa é a divisão. Se for, Fernando, eu não consigo manter 3 perfis. Bom, então deixa o ego de lado e fecha o seu perfil pessoal, deixa ele lá no canto, posta quando der, como eu fiz. Eu tenho 5 perfis. O meu perfil pessoal tá lá, largado. Eu já estava com 8 mil seguidores quando eu deixei ele de lado. E falei, não é, o meu objetivo não é aqui. Fomente o seu perfil profissional e tenha o perfil institucional só para mostrar que existe algo sério, formal. Né? Mas o perfil profissional, você vai dar dicas jurídicas para o público que você quer atrair como cliente, na área onde você é especialista. É isso. Então, o bom é, por exemplo, assim, se a gente tem um institucional, a gente pode repostar as coisas dos profissionais do escritório. Pode. E aí tu vai identificando mais ainda, eu acho, né? Tu cria um laço ainda melhor. E o pessoal é importante, isso que tu está dizendo, o pessoal não o profissional, porque
a gente pensa que é simples de criar uma postagem. A gente acha que é muito barbada, tu chega ali e digita qualquer coisa. Mas a gente erra muito nisso, né? Eu cheguei a conversar antes com o Fernando. Muitas pessoas sempre perguntam assim, tá, mas eu queria atrair cliente, só que eu só atraio outros advogados. Eu só atraio estudante que fica me perguntando dúvida. Isso, mas é por causa da forma que se direciona, né? Tu que sabe dizer mais do que eu. Todas as dicas que a gente vai trazer hoje na live são para te livrar dessa dor de cabeça de ralar, publicar conteúdo e chegar e ver que só atraiu colegas de profissão, tá? Quem está falando que é difícil criar postagem, quem está perguntando sobre publicidade de marca do escritório ou de um conteúdo. Todas as dicas que a gente vai trazer hoje são extremamente úteis, vão esclarecer muita coisa. Tá? Não dá para a gente exaurir o tema em 1 hora, mas dá para a gente avançar bastante. Quando a gente fala, quer ver? Ó, o Felipe perguntou assim, e entre publicidade de marca do escritório e de um conteúdo? A publicidade do advogado, ela tem que ser meramente informativa. Se você vai publicar só a logomarca do teu escritório e tuas áreas de atuação, isso é infração ética. Então, não tem muito o que falar. Você tem que publicar conteúdo informativo que ajuda as pessoas de alguma forma e faz com que elas notem que você sabe sobre aquele assunto, as ensine sobre a necessidade de buscar uma solução naquilo sem incentivar diretamente, sem falar, contrate um advogado. Mas fale, olha, esse cuidado, se faltar aqui no seu contrato de trabalho, você vai ter esse problema, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Informa as pessoas. Né? Se você sair na chuva e só tomar coisa gelada, você vai ficar gripado. Então, o cuidado que você tem que tomar se isso acontecer é esse remédio, não sair na chuva. É a mesma coisa. Você não está falando lá, vá lá e contrate um médico. Isso é uma consequência natural que vai surgir na cabeça da pessoa. Mas é difícil, assim, no momento, por exemplo, quando eu crio um post, vou usar como exemplo porque eu também demorei batendo a cabeça nisso. Quando tu fala, por exemplo, de assédio moral, tu dá uma informação do que é o assédio moral. Tu não vai chegar no final do post, me contrate. Né? Tu só vai dar informação do que é a pessoa que lute, que vá atrás de ti depois se ela se interessar pelo que tu tá passando. Mas mesmo assim, eu ia te perguntar uma coisa. A gente acaba errando também nas hashtags, né? Muito. As hashtags que a gente usa são, assim, elas não vão mudar um post de torná-lo assim inefetivo se você escolher errado. Mas o que acontece? Elas vão atrair pessoas por segmentação de interesses mesmo, que às vezes vão confundir a tua cabeça com o teu resultado do post. Porque olha só, quando a gente tem, vamos supor, eu quero fazer um post para empresários do segmento de varejo. Então, é esse o público que eu quero atrair. Se eu faço um post sobre contratos para aquele segmento, mas eu coloco hashtags jurídicas, os colegas de profissão serão a maioria entre aqueles que vão comentar no post, que vão te mandar mensagem, porque eles já estão usando a rede social para fins profissionais. Você vai ter a impressão de, esse post está atraindo mais colegas de profissão do que clientes. Esse é o primeiro ponto. Mas algumas hashtags, elas viram um jogo de verdade para algumas publicações, quando elas representam 70%, 60% do público que veio para aquele post. Inclusive, elas são responsáveis por trazer gente que não te segue, público novo, potenciais seguidores e, consequentemente, se o seu conteúdo converter, clientes. Então, escolha as hashtags que o seu público-alvo usa. Como assim, Fernando? Como que eu vou saber que hashtag o meu público-alvo usa? Entra no perfil dessas pessoas e veja quais hashtags elas usam. Vou dar alguns exemplos aqui para assim, escancarar como funciona essa realidade. Vamos supor que eu advogue na área de família e eu trate de questões matrimoniais. O que os posts que falam para noivos e noivas, festa de casamento, viagem de lua de mel, enxoval, locação de imóvel para recém-casados, o que esses perfis estão fazendo? Quais hashtags esses perfis estão usando? Mãe de menino, mãe de menina. Mãe de gêmeos, mãe de trigêmeos. Pai de gêmeos, pai e mãe e pai. Essas hashtags são utilizadas e pesquisadas por pessoas que são sensivelmente clientes da sua área. Agora, se você coloca lá alienação parental, você vai atrair colegas de profissão, operadores do direito, é isso que você vai atrair.
Pode ser que seja interessante atrair colegas de profissão? Claro que pode ser, mas tem que ter a tua estratégia clara, porque se eu vou contratar um advogado e vejo que os colegas de profissão estão indo lá batendo palminha no post dele, ou seja, estão enaltecendo a qualidade daquele conteúdo, eu vou ficar mais seguro de contratar. Mas é lógico que não adianta eu atrair só colegas de profissão, eu tenho que atrair pessoas que são potenciais clientes, senão a conversão não vai acontecer. Vai ficar sempre na boca do boi e não vai chutar. Não adianta, vai crescer o teu número de seguidores, número de comentário, curtida, mas não reverte. E aí é o grande problema, né? Eis o grande... E assim, teve várias perguntas, eu até respondi uma para o Felipe, ele estava perguntando, mas então eu não publico várias áreas no meu perfil. Eu boto uma só. Aí ele queria saber assim, como, ou se ele privilegia uma, o que tu acha? Tá. Bom, naquela divisão de perfil pessoal, profissional e institucional, o perfil institucional ele pode misturar áreas e eu recomendo que os posts sejam feitos em vídeos para que a audiência identifique que cada área é tratada por um profissional segmentado. Por quê? Porque a especialidade é a prioridade na cabeça dos clientes na hora de escolher um advogado. A mesma lógica, eu faço essa pergunta, tudo que eu vou, tudo que eu faço, todos os eventos. Se você quebrasse o joelho, como aconteceu comigo em 2015, você ia pagar 2 mil para um clínico geral fazer cirurgia ou 15 mil para um especialista em joelho? Então, a resposta já mostra como nós, enquanto profissionais do direito, devemos nos comportar e operar o direito de forma segmentada. E aí que vem um outro lado da história. No perfil profissional, as pessoas têm uma visão muito sutil, talvez primária da coisa, e com o tempo a gente vai ganhando um pouco mais de estrada, que é o seguinte, o perfil profissional, assim como qualquer perfil de Instagram, não são todos os seus seguidores que veem todos os seus posts. Então imagina se você atua na área de direito imobiliário, aleatório, postou uma notícia lá de direito médico. Você fez 100 posts de direito imobiliário e um de direito médico, e o único que apareceu na minha timeline foi o de direito médico. O que eu vou achar? Eu vou achar que você atua nessa área. Aí quando eu fico sabendo dali a 2 meses, numa reunião contigo, num encontro, num evento, em qualquer lugar, você atua no direito imobiliário, eu falo, ué, mas não era direito médico? Confunde, as pessoas não vão dedicar 2 horas a analisar o seu perfil, a te ligar e falar, confirma para mim, é nessa área que você atua mesmo? Não, elas vão ver a tua bio, vão ver 2, 3 primeiros posts. Quando é que fazem isso? Porque às vezes elas só se referem àquilo que aparece na timeline delas, no feed. Então, se você pensar que o Instagram distribui organicamente o seu conteúdo para 2 a 7% do seu público, dependendo da repercussão, do engajamento, a gente tem que lembrar que na maioria das vezes nós temos que ter a nossa imagem relacionada ao que nós fazemos de verdade, né? Porque o público não valoriza quem é generalista. Isso é básico. As pessoas ainda têm essa dificuldade para entender, porque a gente consegue perceber muito fácil da maneira que tu explica. Pensa no médico, por que não fazem isso no direito, né? Por que as pessoas, nós advogados, a gente não se vê como empresários, a gente não consegue ter esse raciocínio de que a gente pode sim fazer uma publicidade dentro das regras. Todo mundo diz assim, mas a OAB... Não, é como tu falou perfeito, é exatamente isso. A gente pode fazer de uma maneira indireta, sutil, e na verdade tu nunca vai dizer me liga, me contrata, tu vai dizer, isso aqui eu sei, né? Porque quando tu começa a fazer postagens e a fazer palestra, enfim, tu tá mostrando que tu sabe alguma coisa. E isso eu acho que tu sempre fala, e eu acho que quando tu explica é perfeito, a pessoa tem que ter um nicho, um subnicho. Mas aí chega um problema. Nós, advogados, temos aquela linguagem rebuscada, que a gente acaba querendo mostrar que a gente é importante, que a gente fala com o juiz, com todo mundo, excelentíssimo senhor, doutor. E usar isso nas redes sociais, às vezes, mas complica, né? Demais. As pessoas não podem achar que o seu público-alvo vai entender uma publicação que usa uma linguagem que, por exemplo, a gente consome num site como Amo Direito, como Jota, como o Migalhas, como Conju. A linguagem que é utilizada lá, ela tem valor para nós, aquela informação, porque nós compreendemos.
Agora, a gente não pode achar que o público-alvo da nossa advocacia, em regra, claro que existem exceções. Tem gente que entende muito sobre o direito por ser entusiasta ou por lidar com questões jurídicas o tempo todo, por lidar com o diretor jurídico da própria empresa, por exemplo. Mas, em regra, a linguagem ela tem que conectar. Senão você está falando um monte de mandarim lá para um monte de gente que não fala mandarim. Então, eu entendo perfeitamente essa dificuldade. Eu era extremamente vinculado ao juridiquês, à literatura, à academia jurídica. Tá? É maravilhoso, é um mundo que tem os seus simbolismos, tem as suas formatações de uma forma útil. Quando a gente fala um termo específico, né, a gente está in re ipsa, por exemplo, a gente sabe o significado, a gente associa, a gente evita ter que explicar um monte de coisas para contextualizar aquilo, tudo bem. Só que o nosso cliente, se a gente está publicando conteúdo só aparecendo um trabalho acadêmico, buscando aprovação, isso que é o pior. A gente sabe que precisa ir além, a gente precisa falar numa linguagem que é mais coloquial, um pouco mais direta, só que a gente tem medo da reprovação dos nossos colegas de profissão. E quando eu percebi que não são eles que pagam as minhas contas, foi quando eu comecei a me dedicar mais à linguagem. E aí é que vem um ponto. A produção do conteúdo, ela não tem que ser do direito para o nicho, é do nicho para o direito. Olha, eu vou explicar o que eu quero dizer. O que é nicho? Nicho é o segmento da sociedade, é o tipo de pessoa que você deseja atender. Por exemplo, se você atua no direito empresarial, se você atende um e-commerce de roupa ou uma indústria química, são mundos absolutamente diferentes. Dizer para essas empresas que você é especialista em direito empresarial não é muita coisa. Agora, se você falar o seguinte, olha, eu sou especialista em direito empresarial e o nosso enfoque, nosso escritório é segmentado para empresas de varejo que têm e-commerce. Então, a especialidade vai ser sentida não só quanto ao segmento do direito, mas também o cliente vai se sentir, poxa, eles são especialistas em mim. Isso muda todo o jogo. E por que essa percepção pode ser gerada através do conteúdo? Né? Por que essa especialidade pode ser gerada através do conteúdo? Porque o conteúdo pode falar do mundo do cliente, não do direito. Quer ver? Por exemplo, se eu fosse montar hoje um perfil, um escritório, focado em atuação da proteção de passageiros contra companhias aéreas, eu ia distribuir as minhas linhas editoriais, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho disso, mas eu ia distribuir as minhas linhas editoriais, parte de conteúdo jurídico informativo, parte de conteúdo informativo puro e simples. Por exemplo, dando dicas para as pessoas sobre, vai comprar passagem aérea? Compra no fim de semana. Sabe por quê? Porque durante a semana as empresas sabem que os funcionários das empresas que fazem as compras, as passagens para os membros da corporação, eles estão na empresa trabalhando. Então, no fim de semana, quando eles estão descansando, você tem vantagem porque não tem tanta demanda. Então, eles vão abaixar os preços, porque tem um algoritmo, tem um negócio que é um programa de computador que faz o equilíbrio dos preços, e como tem menos demanda no fim de semana, se você comprar, você vai pegar preço menor. Estou falando de direito? Não, mas estou falando de algo útil para o meu público-alvo. E isso faz com que ele te siga não só quando ele precisa. E quando ele passar a precisar, ele já te segue há muito tempo, você está na cabeça dele há mais tempo. Essa que é a lógica da coisa. Por isso que a gente tem dificuldade de criar conteúdo puramente jurídico. Eu concordo plenamente, porque a gente fica em umas situações hipotéticas na cabeça e tal. Agora, quando você segmenta para um único ou alguns poucos nichos, você passa a conviver com eles, estudar o nicho, conhecer as dores de perto, aí você fala sobre esses assuntos, e não sobre o direito de lá para cá. Isso é perfeito, porque a gente, às vezes, o difícil, por isso que a gente acaba atraindo as pessoas erradas, é a gente pensar e contextualizar o que o teu cliente quer, né? O teu cliente não quer ver realmente tu botando lá, daqui a pouco até uma hashtag ou um tema que, às vezes, para ele nem sabe. É a mesma coisa, por exemplo, se eu vou falar de burnout, as pessoas nem sabem o que é burnout, então tu tem que... Antes tu explica, e aí depois tu mostra que as pessoas precisam daquilo, né? Porque senão a gente fica falando realmente aí só para quem já entende que é um tamanho muito pequeno perto daquilo que a gente precisa. Não, em vez de colocar burnout no título, você coloca, seus funcionários parecem mais cansados do que o normal. Aí a pessoa, isso está acontecendo na minha empresa, deixa eu dar atenção para isso. Agora, lá, burnout, beleza,
Qualquer coisa significa isso na cabeça delas. Não vai gerar nenhum tipo de conexão, muito menos atenção, muito menos valor, muito menos conversão. Exato. Olha, até de Portugal tem gente nos vendo. Obrigada. Opa, forte abraço. Deixa eu ver aqui, ó. Luiz, obrigado, Luiz, pela presença. Muito obrigada mesmo, a gente fica muito feliz. E até assim, essas dicas todas que tu tá dando, tu deu uma palhinha que tu ia falar pra gente de linha editorial. Super curiosa, né? Já me antecipo, já quero saber mais a respeito disso. Conta pra gente um pouquinho. Bom, tem 5 linhas editoriais possíveis num perfil. Eu vou deixar de lado a linha editorial promocional, que é aquela que faz oferta direto, porque não é algo permitido na advocacia. Mas a gente vai então falar de 4 linhas editoriais importantes para o perfil, e eu vou elencar aqui para vocês, ainda para dar de lambuja mais uma dica aqui, eu vou elencar quais são as mais importantes, quais são aquelas que realmente vão gerar maiores oportunidades. Recentemente, inclusive, 2 alunos meus se juntaram, a Monique e o Alvinei, eles se juntaram e fizeram uma live juntos. E um seguidor do Alvinei foi falar com a Monique porque a expertise dela caberia nas necessidades da empresa e tal, e acabaram fechando um contrato de parcerias por causa de uma live. Né? Então, esse conteúdo informativo ou educacional, ele pode ter, tem gente que diferencia, tem gente que fala que é a mesma coisa, eu vou explicar o que eu acho. O informativo é aquele que você traz informações de contexto. Por exemplo, se você advoga para mulheres, fazer um post dizendo Feliz Dia da Mulher. Isso é um conteúdo informativo. Ou trazer notícias feitas para o mundo da mulher. Beleza? Agora, o conteúdo educacional é aquele que ensina as pessoas sobre problemas e soluções que a sua área de atuação resolve. Então, já é direcionado a educar a pessoa para que, naturalmente, por se educar ali, ela vai entender o quanto você é importante para ela e faz aquele direct surgir lá, mensagenzinha, notificaçãozinha vermelha, você clica que está escrito como funciona o seu trabalho, como faz para marcar um horário, você atende aqui na minha cidade, esse tipo de coisa. Não, quando surge aquele direct, a gente já fica assim, né? Feliz da vida, você é mais um dinheirinho. E vocês estão vendo a importância que é ter essas dicas. Quando eu trouxe o Fernando, eu botei ali, olha, que eu escolho profissionais excelentes, é porque realmente tem que ser pessoas que saibam o que estão dizendo. Tem muita gente que se diz agora profissional e especialista na internet. Então a gente tem que dar uma filtrada e ver o conteúdo de verdade. O Fernando, se vocês pensam que quem não segue, eu já vi um monte de gente aqui colocando que não te seguia, que já olhou teu Instagram que estão apaixonados, Fernando. Bem-vindos! Quando tu olha lá, é uma página preta com uma frase de impacto. E o problema todo, né, que é o correto, a gente se identifica e diz, putz, né? E aí tu vai olhar, nossa, o cara sabe tudo, parece que o cara tá lendo a minha mente. É muito inteligente a forma como tu faz. Eu fico encantada, porque assim, tem que ter uma perspicácia muito grande. Vou compartilhar um pouquinho de onde vem o conteúdo que eu produzo lá, que eu trago lá, mas antes eu vou alinhar as linhas editoriais para as pessoas perceberem como cada tipo de objetivo tem uma adaptação. Né? Então, eu trouxe aqui até uma sugestão para quem quiser. Então, você pode seguir 70% de conteúdo educativo, 15% informativo, 10% de cotidiano. Fui a um evento da minha área, posta a fotinha lá, faz um TBT, alguma coisa assim. Estou aqui na reunião com esse grande colega da área tal, enfim, só para mostrar o seu cotidiano. Faz o feed nos stories, dizendo, oi galera, estou indo para uma audiência, desculpa não postar muita coisa hoje, é que está corrido. Simplesmente para mostrar que você está em movimento. E 5% de conteúdo motivacional. Olha que louco. Pensa assim, vamos supor que eu advogue para mulheres vítimas de violência doméstica. Existe um gatilho mental chamado inimigo em comum, que é extremamente poderoso, que é mostrar ódio por aquilo ou aquele que ameaça o direito do seu cliente. Quem ameaça a integridade, que é um direito, né, a integridade física, emocional e algumas liberdades da mulher? O agressor, que em regra é um homem, que geralmente é o companheiro dessa pessoa, que pode ser marido, pode ser, enfim. Qual que é o ponto? Se eu faço um post dizendo assim, deve ser difícil sair na rua com um sorriso no rosto quando sua alma dói. Isso aí conecta, eu acabei de criar essa frase,
Mas isso aí conecta com... Mas você sacou que se você parar para olhar a vida dessa pessoa, as perspectivas, porque é o seguinte, olhar o mundo com os olhos do cliente-alvo fica muito mais fácil se você convive, se você se dedica a entender essas dores, se você realmente se sensibiliza com elas, e aí fica mais fácil transmitir através de posts. Por que meu conteúdo conecta tanto com os meus colegas de profissão? Porque são meus colegas de profissão. Quando eu chego e falo assim, não tem cliente que joga documento na mesa e fala, faz assim, faz assado, já quer mandar no processo, porque eu vivo isso. Então, escolher alguns bons, poucos nichos, cujas causas de vida você gostaria de ajudar, de verdade, muda todo o jogo. Porque daí você chega, hoje eu vou ver se tem uma reunião de associações de mulheres em situações de perigo, em situações delicadas assim, vou lá, vou assistir. Eu vou pesquisar conteúdo na internet sobre pessoas que passaram por essa experiência e estão se abrindo. Eu quero entender como elas pensam cada vez mais. Porque se eu acho que o sucesso num determinado processo, por exemplo, significa uma coisa, isso não tem valor nenhum. Eu tenho que entender o que significa para o meu público. Então, esse conteúdo motivacional tem que conectar com os anseios, com a visão de mundo do seu público. Por isso que, pegar um post, uma página genérica e postar não vai dar resultado. As coisas se conectam quando você fala o que as outras pessoas gostariam de falar. Quando eu cheguei lá, fiz até um post agressivo, até mal educado, confesso, então talvez não faria de novo, falando sobre as pessoas que estão saindo na rua se respeitando a quarentena, tanto de gente que me mandou direct foi mais até do que os comentários que foram centenas. Por quê? Fernando, você falou que muita gente queria gritar e não teve coragem, enfim. Então, falar o que os outros gostariam de falar, dar voz, dar vazão àquilo, se conectar emocionalmente com o público. Alguém fez um comentário que eu achei muito interessante e que deve ser, não só um desejo, mas de não querer ser mais um no mercado, né? E quando você tem esse tipo de eu quero de verdade ajudar pessoas do tipo X a fazer a coisa tal, aí sim você está se encontrando com a sua vocação. Isso é bem importante, isso vai além de conteúdo. Nossa, isso vai... Não, e além do conteúdo, é muito mais fácil de tu imaginar e tu criar uma estratégia para tudo, né? Quando tu consegue te colocar, te raciocinar pelo que o teu cliente está te procurando, porque a gente acaba fazendo isso no automático. A gente que já está muito mais tempo no mercado, ou mesmo para quem entra no mercado agora, se sente inseguro. E quem já está há muito tempo já faz de maneira automática. E a gente acaba atendendo da mesma maneira e a gente não se dá conta que a gente pode criar uma empatia e uma atração um pouco diferente. E eu estou achando fantástico. Eu vou, inclusive, assistir essa live depois só para poder pegar todas as tuas dicas que tu está dando aqui. É maravilhoso. É assim, todos os dias, até coisas que para mim, que já estão há um bom tempo focado nisso, são até básicas, toda vez que eu revejo surge um insight, é sempre bom a gente revisar isso. E tem uma coisa que as pessoas que talvez não estejam tão conectadas com o mercado de infoprodutos, não tenham acesso a essa informação, não tenham consumido essa informação ainda. Gente, eu vou compartilhar uma coisa com vocês que pode até... Algumas pessoas vão falar, não, acho que é demais. A Hotmart, que ela vende infoprodutos, ela vende treinamentos, cursos e tal, online, ela está crescendo 60% a 100% por mês. Tá? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se hoje, em tempos de pandemia e, restrição de um monte de coisa, de ficar em casa, estão se destacando, estão surfando uma onda extremamente interessante, estão na internet há um pouco mais de tempo, que já se posicionaram, o mercado digital para qualquer coisa, de advogado a curso de fazer receitas em casa, qualquer coisa. O mercado digital, gente, nem nasceu. É assustador isso. O público que compra hoje, tem poder aquisitivo e contrata a gente pela internet, que compra as coisas pela internet, é um público cheio de objeções, porque não nasceu com o celular na mão. A geração que está se formando agora na faculdade, que acabou de se tornar maior de idade, ela de verdade compra com força na internet. A partir do momento que ela começa a ganhar dinheiro, galgar mais novos patamares profissionais, se já está interessante vender para quem naturalmente teria objeções, o público novo vai comprar com força. Nosso mercado tem chance de crescer a passos largos, mas você tem que correr para se posicionar agora.
Depois, chegar depois, vai ser muito difícil sentar na janelinha. Não tem como sair dessa regra básica de mercado. E, na verdade, eu acho que desde que veio essa função da pandemia, que todo mundo ficou em casa, teve um incremento no número de pessoas que consomem tudo pela internet e telefone. E aqui, por isso que eu achei tão importante hoje essa nossa conversa, as pessoas elas têm que se destacar de alguma maneira. Não dá para fazer o copia e cola do post lá do Senado, porque é totalmente impessoal e as pessoas não querem contratar aquilo ali, né? Vamos falar que é verdade, as pessoas querem ver a tua cara, tem vergonha, vai treinando, não adianta, né? Tu que tem que nos dar umas dicas boas aí, Fernando. Pensa o seguinte, eu já vi muita gente que tinha um conteúdo incrível escrito e na hora de falar dava um contraste negativo. Assim. Você falava, não, poxa, deu uma expectativa alta e aí a pessoa não transmite segurança, não transmite fluidez ao falar. Eu confesso que eu não sei de cabeça, mas eu acho que eu estou batendo já 440 lives na vida. Então, essa daqui deve ser 440 e pouquinho. Então, não, a primeira parecia horrível, estava horrível. E a segunda, não tão horrível. A terceira, não tão horrível também. E aí você vai melhorando, acontece. Agora, é importante, gente, vocês se dedicarem a se livrarem. Eu não sou assim, eu não nasci para aparecer, eu não nasci para tal coisa. Você nasceu para qualquer coisa, desde que você queira o suficiente. Porque é o seguinte, quando uma pessoa te vê com uma boa desenvoltura, um bom som, tratando de um assunto numa linguagem que ela entende, ela já tira da frente um monte de objeções e te posiciona na frente de outras pessoas que ela está ponderando contratar e que ela nem viu falar ainda. Poxa, eu gostei da forma como ela expõe as coisas, vou entrar em contato. Isso já gera antecipação na cabeça, a pessoa já te imagina no atendimento com ela, na abordagem que você fará, que vai transmitir segurança. Então, é algo, um lado emocional dos negócios que é a diferença entre quem cresce e quem não cresce. Tem que tomar bastante cuidado. Né? Então, isso é bem importante, né? Porque o pessoal que está começando agora, principalmente o jovem advogado, tu está conseguindo inserir a tua marca. E eu acho que o próprio treino com vídeo, e agora a gente tem que falar com os clientes também tudo online, né? Nunca pode passar de segurança. Então, eu acho que é mais do que nunca tu pegar uma câmera e ficar treinando em casa, na frente do espelho. Gente, se tu começar a titubear ou tu começar a gaguejar, ninguém vai gostar, né? Você vai começando a pegar o hábito. Primeira vez que você for gravar um vídeo, vamos supor que você vai falar de um negócio que é bom, você vai fazer com a cara assim. Aí você vai falar de um negócio que é ruim, você vai falar com um sorrisão no rosto. Aí você vai se adequando, vai assistindo, vai mudando. O treino vai ser complicado, vai ser desgastante, mas na hora que a primeira pessoa te mandar um elogio falando, meu, que massa, gostei muito, continua. Aí você pega o embalo. Isso é bem, bem interessante. A minha primeira live foi a minha primeira, eu tensa, sabe que eu até hoje suo, quando eu falo bem a verdade, tem um monte disso que parecia plena, tranquila, que nada, fico tensa hoje, mas tu te acostuma com isso, né? Porque tu começa a relaxar, porque na verdade o conteúdo a gente já sabe. O grande problema é a gente se soltar e falar, transmitir isso de uma maneira tranquila. E isso é só com o tempo, a mesma coisa que para atender cliente, é só com o tempo que vai ganhando assim, alguns macetes, vai percebendo isso na clínica, né? Eu atendo em consultoria um advogado do Distrito Federal, que inclusive ele é advogado público, quer mergulhar de cabeça na iniciativa privada, está se preparando para isso. E ele já tem uma desenvoltura bem acima da média, assim, é notável, mas ele entrou num curso de teatro, porque ele gosta de teatro, mas também para se soltar. Né? E, gente, é interessante que isso é hábito, sabe? Às vezes, se eu ficar muito tempo sem fazer live ou sem fazer reunião, meio que eu volto travado, aí você vai pegando ritmo de novo, é normal. É normal. Ó, Fernanda, eles estão perguntando qual o nome dessa tua lâmpada aí. Eu também uso esses anéis de luz aí. Tem que ter. É ring de anel, ring, R-I-N-G, light. Né? Então, você pode comprar em vários lugares, você pode mudar a cor. Então, ó, vamos tentar mostrar para cá assim. Ó, eu posso mudar a cor, eu posso mudar a intensidade, eu posso diminuir, eu posso aumentar.
E até Ó, porque que posso ele deixar está falando bem isso é bem baixinho. importante, gente. Porque tu fazer um vídeo, o mínimo que tem que ter é uma boa luz, né, Fernando? Porque se, é Exatamente. o E ó, conteúdo. ela nem tá de frente comigo. Se eu deixar ela de frente, ó, aparece bem melhor. Ó. E aqui tá com uma tonalidade ruim, mas ó, você pode mudar o tom. Posso deixar mais fria, mais quente. Aí depende. Você vai se adaptando. Eu tenho uma luz em cima de um armário ali que eu ligo daqui, ó. Olha a diferença que faz. Então você começa a se habituar com essas coisas. É normal, né? Ring Se eu light, tirar exatamente, Fred. ring light, isso aí, Fred. Deixa eu Deixa eu mandar pensar. um beijo para a Josi aqui. Josi, obrigado pela tua presença. Bruna também. Todo mundo está chegando. Bem-vindos. Vamos lá. Então, você estava conseguindo me ouvir bem? Perfeito. Eu vi algumas pessoas reclamando do meu, mas tu me ouve bem? Eu estou te ouvindo bem. Então tá bom. Às vezes a conexão do pessoal que está em casa também, às vezes dá uma variada, é normal. Vai lembrar que está todo mundo na internet, né, gente? Então, a gente acaba ficando um pouquinho refém disso. E tem um ponto aqui, até deixei anotado para não esquecer de falar, pelo seguinte, aplicativo de edição de vídeo, o que eu uso é o InShot. InShot. Para mim, básico, uso no celular mesmo e já dá muito certo. Um exercício que o pessoal pode fazer, pega papel e caneta, coloca o serviço que você vende. Por exemplo, inventário extrajudicial. Beleza, esse é o serviço que eu vendo. Não é isso que o seu cliente compra ao contratar um inventário extrajudicial. Ele compra as consequências que esse serviço pode trazer, pensando nos benefícios que isso traz, ou seja, o valor que isso pode gerar para ele. Ele não quer entrar, ele não gosta da burocracia, ele gosta do potencial resultado, e se esse resultado em potencial for bem trabalhado na cabeça dele, ele quer pagar então o preço do seu trabalho e também o preço de entrar nessa burocracia, porque o desejo pelo fim justifica o meio. Beleza. Então coloca lá, inventário extrajudicial. Pergunta para as pessoas, ou passa a analisar nos seus atendimentos, o que as pessoas te falam. Eu quero esse inventário, mas eu acho que o judicial é muito demorado. Se desse para fazer extrajudicial, eu gostaria que fosse mais rápido. Beleza? Velocidade, rapidez, celeridade. Coloca ali. Celeridade. A pessoa fala assim, minha família está toda em conflito e tal, o patrimônio é até expressivo, mas a gente está com medo de perder os laços familiares por causa da disputa de patrimônio. Então, se desse para resolver isso de uma forma mais rápida, especialmente se você pudesse colaborar, intermediando as decisões das pessoas, né, como um pacificador, então, beleza, eles querem paz, eles querem harmonia familiar, isso como um elemento crucial. Beleza, o que mais eles querem? Poxa, se vai demorar muito tempo, pode ser que o patrimônio fique sem liquidez ou sem poder explorar a liquidez do patrimônio, às vezes tem algo que precisa ser vendido, então acaba gastando mais dinheiro. O que eles querem, então, ao contratar um inventário extrajudicial? Economizar, por exemplo, em tributos, economizar nos custos de manutenção do patrimônio. Beleza, então tá. Então, custos mais baixos. A hora que você vai produzir conteúdo, você tem que falar sobre a harmonia familiar, sobre a celeridade e sobre os custos mais baixos, e não sobre o inventário extrajudicial pura e simplesmente. Então, sua família está num momento difícil, perdeu um ente querido, saiba como economizar e passar por isso de uma forma mais rápida e harmônica. Aí sim a pessoa vai prender a atenção ali, e aquele conteúdo vai atrair a atenção de potenciais clientes e não de colegas. Se você coloca lá as vantagens do inventário extrajudicial, boa parte das pessoas que acessarão aquele conteúdo, que converterão como públicos ali, interagindo com aquilo, serão colegas, concorrentes. E aí, o que acontece? Você cria esse ciclo. Poxa, eu publiquei, teve like, então deve estar bom, deve estar indo um bom caminho, mas é like de colega. Fala sobre os benefícios, sobre as finalidades, aquilo que prende o desejo de quem compra de você no dia a dia. Porque é isso que vai vender através do seu conteúdo. Se você fizer isso de maneira consistente, frequente, bem segmentado, querendo saber exatamente, assim, definir exatamente o que você vende, para quem você vende, quais são os benefícios que isso traz, com o tempo e o hábito, a dedicação, o longo prazo, especialmente ali uns 6, 7 meses, fazendo uns 100 posts, 200 posts, você vai começar a ter clientes. E aí, o que acontece? Tem um ponto que é exponencial, como se fosse um ponto de inflexão nessa jornada, que aí a maioria das mensagens serão de potenciais clientes. É importante saber disso.
Outra coisa, se o seu objetivo é resolver problemas realmente profundos dos clientes, e em algumas áreas todos os problemas são mais profundos, né? Direito societário, por exemplo, implica em um monte de consequências. Se você quer lidar com isso, entenda que o cliente ele usa outros fatores, além das redes sociais, para tomar a decisão. Então, você vai publicar conteúdo contextualizado com as necessidades que você ouviu alguém falando numa reunião presencial, num evento, pessoas com as quais você já está fomentando um relacionamento e vai usar o conteúdo como um tempero para asseverar e acelerar o senso de necessidade dessa pessoa, dessas poucas e boas em quem você está mirando enquanto potenciais clientes. E, eventualmente, esse cara manda uma mensagem assim, nossa, aquele assunto que a gente falou na reunião, cara, eu tinha essa dúvida, obrigado por esclarecer. Cara, inclusive eu estou precisando tomar conta disso logo, tem como a gente marcar um café, uma reunião? São esses pontos que vêm, que trazem os clientes. Você tem que entender o encaixe da rede social enquanto ferramenta na sua área de atuação, por isso que é importante segmentar. Se você quer abraçar o mundo, ninguém vai querer ser abraçado. Bah, pessoal, vocês anotaram isso? Importantíssimas essas dicas. Porque isso a gente demora muito tempo patinando até tu entender que tu tem que pegar direto na dor do teu cliente, não se apegar ao juridiquês em si, né? E, Fernando, eu acho sempre importante, e eu me lembro que tu já comentou que é importante que tenha um post a gente se apresentando ou fazendo alguma coisa assim para as pessoas entenderem o nosso Instagram. Explica um pouquinho melhor isso pra gente. Tá. A melhor abordagem disso, usando a analogia, é falando quantas vezes a gente foi assistir a um filme, a gente pagou para estar lá, né? Se depois de assistir um trailer que a gente gostou. Então, para as pessoas quererem ficar no seu perfil, lembra assim, elas têm vários estágios, né? Elas entram no perfil, aí elas avaliam rapidamente se vale a pena ficar. E aí, a partir das primeiras coisas que elas consomem enquanto seguidoras, essas coisas dizem se elas ficam de verdade ou não, se elas vão embora. Normal. Eu perco mais ou menos 500, 400 seguidores, às vezes 300 seguidores por semana e ganho mais ou menos 900 a 1.100 por semana. Tem gente que não vai ficar porque não é proveitoso para ela o conteúdo, ela simplesmente entrou por curiosidade, isso é ótimo para você. Imagina entrar só no Vila Mix quem gosta de ópera. Não faz sentido. Você tem que entender o seu cabimento no mercado. E essa é uma filtragem natural que acontece, especialmente se o seu posicionamento for claro. Então, uma ferramenta e que podem usar melhor, caso queiram. Gente, eu não estou obrigando ninguém, estou falando que você deve, falando que você pode se você quiser. Tá? É importante, ele está cagando regra. Não é assim, calma. Olha só, não precisa ser o Drauzio Varela aqui, né? Falando, faz assim, não, tá tudo bem, cada um faz do jeito que quer. Mas se o seu objetivo é ter clientes, é mais provável que você tenha resultados se você tomar esse cuidado que eu vou falar. Os destaques que você coloca no seu perfil podem ser utilizados de uma forma extremamente proveitosa. Faça stories onde você diz para as pessoas, oi, seja bem-vindo ao meu perfil. Aqui você vai encontrar dicas disso, disso e disso. O meu intuito da pessoas do tipo X é conseguir a coisa tal. E aqui você vai encontrar dicas sobre esse dia a dia, sobre a minha rotina profissional, e seja muito bem-vindo. Fazer isso e reunir esses stories num destaque no seu perfil, escrito comece por aqui, ou o que você vai aprender aqui, enfim, da forma criativa como você quiser escolher, a pessoa entrou lá, pô, eu quero ver um resumo disso, ver um vídeo lá de 30 segundos, uma sequência de 3, 4 stories seus, explicando aquilo, pô, serve para mim, vou ficar. Porque não adianta nada você ter um monte de seguidores novos também, se não estão ali, não vão tirar proveito do seu conteúdo, você não vai conseguir ajudá-los e nem ser ajudado. Então, essa é a dica, né? Faça um destaque que diga para as pessoas que elas vão aprender ali contigo. Nossa, eu adorei isso. Certo que eu vou fazer no meu. Quando vocês virem nos meus stories, vocês já sabem que foi por causa da dica do Fernando. E tinham pessoas perguntando qual que é o Instagram do Fernando. Eu botei ali embaixo, ó. É a @dvlider, @dvlider, e o meu é @advogada Lauren. Sigam nós dois, a gente fala um monte de... Eu não falo sobre essa parte de Instagram, isso é tudo com o Fernando. Eu falo de direito de trabalho, compliance trabalhista. Fernando, uma pergunta que a gente sempre ouve, mas as pessoas sempre têm dúvida. Quantas vezes eu devo postar por dia? Quantas vezes eu devo postar por semana? E quantos vídeos fazer, que eu vi que alguém perguntou aqui?
Tá bom. O formato do vídeo, ele não é melhor ou pior que o texto. Então, assim, encontra a forma como você se adequa melhor. Mas eu gosto do vídeo pelo tom de profundidade, humanidade que ele traz. Então, sempre que eu posso trazer um conteúdo em vídeo, eu vou lá e gravo. Eu prefiro fazer assim. E eu sinto que as pessoas também reagem melhor, elas têm uma troca mais humana, porque parece que tem alguém falando de verdade com elas, em vez de ser um texto tal, frio, ali, a letra fria do texto. Agora, o formato em texto ele também está em uma crescente muito alta assim na internet em geral. A busca por texto está tão grande quanto a busca por vídeo, e é muito da preferência do momento. Tem momentos em que eu quero ler uma coisa rápida, tem momentos em que eu quero assistir um conteúdo maior em vídeo. Então, vai muito dessa preferência do público e a maneira como ele foi. Você vai publicando e vai vendo como que performa, né? Mas a frequência, cara, é um negócio. Quem perguntou aí, eu vi a pergunta lá em cima, depois eu preciso ver o Eu nome. me lembro o nome, mas é uma moça. Excelente pergunta. Ó, você tem que se adequar à regra do jogo. Então, no Instagram, ele vai distribuir de uma forma efetiva o seu conteúdo de feed por 21 horas. 21 a 24 horas não existe consenso. Eu pondero 21 horas, tenho usado esse parâmetro. Lembre-se que ao fazer um post, ele vai ter um pico de Instagram, ele vai fazer o seguinte. Ele vai falar assim, deixa eu te dar um pouquinho mais de alcance aqui agora, no começo, e se as pessoas reagirem bem, tiver salvamento, aí eu vou distribuir para mais gente. Ele te dá uma chance extraordinária no início desse tempo. Por isso, os primeiros minutos da performance do seu post vão ditar se ele vai performar bem ou não. Agora, você também tem que lembrar que, como ele fica disponível por 21 a 24 horas, discutivelmente, se você postar em conteúdos de pico, por exemplo, se eu postar na hora do almoço, o começo desse ciclo e o fim desse ciclo será no pico do almoço, de um dia para o outro. Então, eu posso ter um alcance maior dessa forma. Posso postar 5 vezes no feed num dia? Poder pode, mas o proveito máximo da publicação não será atingido, porque o Instagram te dá uma espécie de crédito, você pode gastar por dia esse tanto. Se você usar em 5, eu não vou distribuir os 5 quanto eu distribuiria um ou 2. Tá? Agora, Stories são outro jogo. Por quê? Ninguém vai acompanhar Stories de quem não gosta, de quem realmente não fuma. Então lá você pode postar 20, 30, 50 vezes por dia, e as pessoas elas vão criar o hábito de falar, meu, sempre que eu entro no perfil tem coisa nova. Isso faz com que não dependa só de aparecer naquela... Mas elas vão até o seu perfil, elas sabem ter a coisa. Então, esse é o ritmo que eu recomendo seguir hoje. Pode mudar tudo a semana que vem, a gente não sabe. E tu acha que vale a pena quando a gente bota lá no feed, que tem aquele aviãozinho que a gente encaminha nosso post lá para o story, só para fazer uma chamada? Tu acha que isso é válido ou é só encher linguiça? Porque tem gente que não gosta. Né? Muito, muito válido. E outra, o caminho contrário também é válido também. Se você fez uma sequência de posts sensacionais nos stories, você pode fazer um post no feed, vamos supor que você deu 3 dicas nos stories. Você pode fazer um post no feed com a primeira dica e falar, quer ver o resto? Está disponível por só 24 horas lá nos stories. E as pessoas vão correr lá pela escassez inerente ao post, porque é natural que a permanência daquilo nos stories é de 24 horas, então elas vão correr lá. E às vezes uma pessoa que só consome seu conteúdo de feed, ela fala, caramba, tem muita coisa útil aqui nos stories também, deixa eu ser mais seletivo, parar de seguir outros perfis que não são tão úteis para mim e ficar focado aqui. Isso aumenta a retenção de público também. Mas aí o bom para manter essa escassez é não deixar salvo depois esse story nos álbuns. É para quem viu nas 24 horas... Tá travando um pouquinho para mim, Laure. Eu quis dizer assim... Pessoal, tá travando para vocês também? Mim, agora acho que eu tô entendendo bem. Melhorou? Melhorou. Pode repetir, por favor? Claro, assim, ó, se tu vai fazer toda essa propaganda no teu feed, olha, eu vou deixar nos meus stories a sequência por 24 horas. A gente deixa as 24 horas e não salva nos destaques ali depois, né? Aí vai muito de como você quer converter isso no seu processo comercial, não de marketing. Porque olha só, vamos supor que a pessoa viu e ela entrou nos stories só quando estava disponível a terceira dica. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai mandar mensagem para você falando, eu não vi a segunda dica e tal. E às vezes pode ser um pretexto para iniciar um diálogo pessoal, direto, específico e converter em cliente. Então, tem um post meu, se quem
aí vai aí até um uso desse artifício, quem quiser ir no meu feed, caçar até um post meu, que não está tão antigo assim, que chama Conteúdo no Instagram tem que ser incompleto e desorganizado. Incompleto e desorganizado. Tá? Eu ensino lá por que isso acontece, por que isso é tão importante se você quiser converter clientes através do Instagram. E eu não daria tempo de explicar aqui, realmente não dá, mas é uma lógica que eu sigo nos meus negócios, dá certo, é o que mais é responsável pelos meus resultados, mas também assim, você pode usar em qualquer negócio, dentro e fora da advocacia. Essa é a lógica. Olha, a gente já está quase no final. Eu não sei, eu nunca sinto passar a live, eu fico chateada quando eu olho assim. E tem tanta pergunta inteligente, porque tu sempre fala que as pessoas têm que cobrar. O Fernando dá uma aula, vocês têm que dar uma olhada tanto no YouTube, no Instagram. Ele dá várias dicas e ele sempre fala que tu tem que te valorizar e que tem que cobrar consulta. Aí alguém perguntou assim, ó, mas podemos cobrar pela videoconferência? Claro, tu desperdiça seu tempo ali sendo trocados pelo dinheiro do cliente, justo. Agora, quer aprender a cobrar pela consulta? Tem lá no meu ITV, tem um vídeo completo de 8 ou 9 minutos que você vai aprender a cobrar por essa consulta. Tá? Então não precisa ficar estendendo aqui, porque lá está tudo passo a passo, é um tutorial, não tem nada que você precisa de ir lá para outro lugar para baixar o e-book, não, tá lá. Só você ir lá e aprender. Ah, isso quando... Mas por que eu te perguntei aquilo ali dos stories? Porque se tu tá dizendo que é por 24 horas, depois tu deixa ali nos teus destaques, parece que aquele gatilho que tu estava utilizando da necessidade, da premência de ser uma coisa rápida, não tem utilidade. E as pessoas podem acabar não caindo mais, acreditando nisso, né? Não, mas daí vem um ponto interessante. Existem linhas primordiais do teu escritório, existem linhas secundárias. Por exemplo, em regra, as pessoas vêm e contratam isso aqui. Geralmente é isso que gera a contratação. Então, se o assunto que ficou lá disponível por 24 horas foi atinente a essa área, esse segmento, esse serviço, esses benefícios, então você pode reunir e colocar em destaque isso. Você pode colocar em destaque. Para quem perdeu, não viu aqui nos stories, não se preocupa. Eu pensando em vocês, eu coloquei lá nos destaques, só conferir. Pronto, a pessoa vai lá. Você direciona o público. Fernando, tu é muito bom, tá todo mundo amando. Tu tá com algum curso? Eu já falei, né, que eu quero ser aluna. Que travou para mim a Laura aqui. Peraí. Pode falar, Laura, de novo. Acho que agora voltou. Tu tá com algum curso aberto? Tu tava com, eu não sei se continua aberto ainda as inscrições. Estamos, tem sido um sucesso, uma delícia, tem sido maravilhoso. Domingo passado a gente abriu as inscrições, a gente bateu 245 alunos ontem, e a gente vai deixar o carrinho aberto até terça-feira. E depois vai decidir quando de novo vai abrir. Mas assim, porque a gente está notando que o volume de pessoas que está entrando já é bem expressivo, a gente quer dar atenção para todo mundo, né? Tem que tomar um cuidado para não entrar muita gente, a gente perde esse controle. Então, quem quiser, tiver mais interesse, fica à vontade para me perguntar lá por direct. Deixa eu mandar um abraço para os amigos do Homem Direito e Direito News, vocês são incríveis, é sempre uma troca muito saudável, a forma como a gente, parceiros de longa data. Lauren, eu estou já fazendo esse encerramento, entre aspas, porque eu sei que tem o tempo da live. E eu só quero agradecer a todos que participaram, quero agradecer e parabenizar essa busca pelo novo, sair da zona de conforto. Vocês são incríveis e é um prazer compartilhar dessa missão com vocês. Muito obrigada por ter atendido o meu pedido, o meu convite, por sempre ser parceiro, estar aqui comigo dando essas dicas. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem. A live vai ficar assim, salva por 24 horas. Não deixem de seguir o Dr. Fernando, a DV Líder, e nem a mim no Instagram, a DV Líder. O pessoal do Direito News e do Amo Direito são meus parceiros, eu sou suspeita, mas a gente sempre traz material muito bom. E até breve com uma nova pauta, e eu prometo para vocês que eu trago o Fernando de volta. Eu prometo voltar.